Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Capcast, um podcast cativante sobre branding, criatividade, inovação e muito mais. Meu nome é Felipe Gondim e comigo nessa jornada é o Will Aragão. Hello, pessoas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Will Aragão, o paraense mais catarinense que esse Brasil já viu. E a nossa social media, Helena Ohana. Olá pessoal, tudo bem? Para quem caiu aqui de paraquedas e não sabe onde está, esse é o podcast da Capme, que oferece posicionamento de marca, comunicação corporativa, design gráfico, web design, entre outras coisinhas. E patrocinando esse espaço, a Disruptive Academy, uma empresa de educação corporativa e inovação que vocês podem conhecer mais acessando www.disruptive.academy. Will Aragão, apresente o convidado de hoje, por favor. E hoje, nada mais, nada menos que Gidalt Moura Júnior, mais conhecido como Gidalt Júnior, ou para os íntimos, o Gide. É publicitário, sócio fundador na agência Aquarela Publicidade e Cafezinho, em Belém do Pará, onde eu tive o prazer de começar a minha carreira e aprender muito com esse cara. Hoje ele é professor de artes, lecionou em Bogotá, na Guiana Francesa, é pintor, quadrinista e o que lhe proporcionou premiações sendo vencedor do Prêmio Jabuti em 2017, com a obra Castanha do Pará, este que é inclusive um dos prêmios mais importantes da categoria, reconhecido nacional e internacionalmente. É isso aí, Gidalt, a palavra é contigo. Se eu deixei de falar alguma coisa, essa é a hora. Bom dia, pessoal, bom dia, Felipe, bom dia, Will, bom dia, Helena, bom dia à nossa audiência. Tô feliz pra caramba de estar essa manhã aqui conversando com vocês. E é isso, acho que você falou boa parte aí da minha trajetória. Tô ansioso pra gente bater esse papo aí, trocar informação sobre criatividade, negócio, enfim, tô bastante ansioso para que a gente comece esse fluxo de conhecimento e de experiências. Obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Eu e o Gidalt, a gente tem uma história lá por 2011, se eu não me engano, ou 2010. Eu comecei a minha carreira através da Aquarela Publicidade em Belém e a gente tinha um desafio bem grande no mercado paraense ali, que era desenvolver peças publicitárias, um trabalho assim mais refinado, né? No mercado a gente fazia isso de uma maneira mais diferenciada e tudo mais. E foi ali que eu comecei tudo, né? Aprendi ali aos trancos e barrancos, algumas situações com o Gidalt lá. É hoje, graças a isso, que eu tenho o meu lado artístico muito mais aflorado, digamos assim. O cara é um mentor artista e hoje ele basicamente saiu do ramo da publicidade e foi trabalhar quase que exclusivamente com a arte propriamente dita. E é o que a gente vai discutir hoje no podcast sobre o papel da arte na publicidade, no mundo dos negócios e como é que o Gidalt ele trabalha, né, essa parte artística, como é que dá para sobreviver disso, ou se ele mora embaixo da ponte, por que ele saiu do mercado paraense aí e foi desbravar São Paulo. Claro que a gente tem uma certa noção que São Paulo é um polo de muitas coisas, mas assim, Gidalt, o que te fez partir de vez para essa vertente artística, quase que exclusivamente só da arte e deixar um pouco de lado o business, assim, digamos assim? Então, eu acredito que a arte também seja business, entende? E é muito business. Existe uma percepção, não querendo corrigir a tua percepção sobre arte, mas trazer isso para um público geral, que entende o caminho da arte como um caminho necessariamente antagônico aos negócios. Algo que eu percebi, talvez, na minha vivência aqui em São Paulo, é que a arte é muito business, sabe? É muito negócio. Esse universo da arte, ele existe, obviamente, a partir de motivações não comerciais, né? No entanto, é um negócio, né? É um negócio, até mesmo os trabalhos mais descolados de uma demanda de mercado, eles também nutrem uma demanda de trabalhos descolados do mercado, né? Então, venho cada vez mais entendendo esse universo da arte como também uma forma de ganhar vida, de sobreviver. Não que toda produção artística precisa estar vinculada a uma lógica de mercado, mas é um mercado como qualquer outro, um mercado
que tem as suas regras, tem os seus caminhos, né? O trabalho que a gente desenvolvia na Aquarela foi um trabalho que eu considero que foi um trabalho de maturação de todo aquele grupo, né? E eu coloco o mérito de uma evolução técnica, uma evolução conceitual de todo mundo no grupo. Todo mundo, de alguma maneira, se estimulou, né? A gente teve a oportunidade de conviver com profissionais diversos lá na Aquarela, como o Cláudio, como o Bruno, como o Rafael, o Adriano. Então, linhas, né? Até mesmo o pessoal das vendas, né? Não quero me estender muito, mas o pessoal que trabalhava com venda, com atendimento. Acho que todo mundo, de maneira, agregou valor pra gente naquela época, que tinha acabado de sair da faculdade. Eu mesmo tinha acabado de sair da faculdade, estava começando a minha carreira, toda a equipe era muito nova. Essa era uma coisa interessante naquele grupo, era uma equipe muito nova, e por ser um grupo de jovens, a gente tinha muita ambição e muita vontade tinha um certo idealismo na maneira de trabalhar, né? Uma certa irracionalidade do jovem, de acima de tudo, querer mostrar uma qualidade, mostrar a gente é muito feroz, assim, na hora de apresentar os layouts. Então, isso era muito bom, mas ao mesmo tempo trouxe um preço, né? Por vezes, hoje, refletindo, eu acho que o nosso trabalho, ele era mal pensado no sentido comercial. A gente, às vezes, virava à noite por um trabalho que, em termos de hora de trabalho, era ilógico, era irracional. Mas a gente era apaixonado em fazer aquilo, né? A gente não sabia fazer conta, a gente sabia fazer arte. Então, a gente estava lá para fazer arte. Então, tudo isso contribuiu para um grande aprendizado. A gente aprendeu muito, assim, todo mundo. Eu aprendi com você, com o Bruno, com o Cláudio. Todo mundo teve uma influência absurda no meu trabalho, e eu acho que a gente também influenciou todo mundo que passou por lá. Então, acho que foi um momento de aprendizado. Porém, o mercado de Belém, ele iria oferecer para o grupo, e aí, analisando agora, né, para mim, né, ele iria oferecer um teto, que seria eventualmente trabalhar com as grandes empresas de lá, grandes grupos de varejistas, o governo, talvez, né? Então, são clientes interessantes no sentido financeiro. A gente poderia crescer nesse sentido, se a gente amadurecesse, obviamente, outros aspectos, né? Mas o mercado de uma região mais periférica, ele exige uma postura que eu não toparia. Eu não toparia. Talvez boa parte dos meus sócios lá, das pessoas que trabalhavam conosco, topassem, mas eu não toparia comprar essa briga, que é a briga da publicidade, de fazer comunicação independente do conteúdo, mas um foco muito mais nos negócios e um pouco mais descolado de uma paixão pessoal. Então eu tenho essa veia um pouco mais individualista, uma ambição individual de fazer coisas mais pessoais, né? E não necessariamente fazer boas coisas, né? Porque a publicidade também te permite fazer coisas muito interessantes. Então eu fui muito realizado fazendo material de moda lá, adorava fazer aquela parte lá do terceiro piso, que era basicamente grife, né? Trabalho de grife. Então curtia ir para a produção fotográfica, tirar foto de sapato. Era uma coisa assim que trazia uma satisfação, mexer com cor, trabalhar com modelo. Eu curti essa parte. Então, eu comecei a perceber que eu tinha uma demanda muito mais ligada à forma, né, muito mais ligada à estética, muito mais ligado à beleza, talvez, né? Talvez eu possa usar aqui essa palavra. Muito mais ligada a uma questão estética do que uma lógica da publicidade, que é muito mais pesada no negócio, né? A publicidade, ela está vinculada, obviamente, à criatividade, etc., mas, acima de tudo, publicidade de negócio. Você tem que fazer X virar Y, e com maisinho na frente, de preferência. E pouco importa se vai ser bonito ou não. E eu sempre estive ligado à questão da beleza, à questão da estética. E aí vim para São Paulo, né? Troquei de cidade buscando me inserir mais num contexto de trabalhos que satisfaçam essa minha demanda de direção de arte, queria aprender mais. Todo o labor da parte mais visual, criativa, era o que me motivava. E em Belém talvez não conseguisse alcançar isso da maneira que eu queria, né? Que eu queria desenvolver em Belém. Então, São Paulo, para mim, também de maneira ingênua, né? Olhando, não conhecia a realidade, mas achei, eu acho que lá eu posso entrar mais na direção de arte, na fotografia, no mercado editorial, na contação de histórias, na produção de filmes. Não sabia exatamente o que eu queria. E aí eu me arrisquei, né? Aproveitei que a minha esposa também tinha uma necessidade de fazer uma residência médica aqui. Então, já que era um momento recém-casado,
a gente acabado de casar, seria uma oportunidade que eu tinha para tentar algo diferente. Paguei um preço, né? Porque tive que largar emprego, tive que deixar aquele grupo que eu gostava muito, né? Era muito bom reunir porque não era só uma empresa, era esse conceito de startup, né? Um grupo de jovens fazendo uma proposta diferente lá na cidade. Não que a gente era único nesse sentido, de forma alguma, mas sim, a gente era um grupo que estava focando muito mais nessa parte de criação e meio que um estúdio, talvez, né, indo para uma pegada mais de estúdio. Tive que abrir mão disso para crescer novos mercados em São Paulo. E quando cheguei aqui, tive um ano assim de muita desorientação. Eu cheguei em São Paulo, fiquei bastante desorientado com a quantidade de coisas e possibilidades, né? Era muito prédio grande, né? Aqui. Era muitos prédios grandes, o cara fica perdido, né? Não só prédio, mas assim, opção, cara. Opção de linhas profissionais que você pode se aprofundar, sabe? Então aqui, parece que essa criança, pai, eu quero um doce, pai, eu quero um doce, pai, eu quero um doce, e o pai joga ele joga na matriz da Cacau Show, assim, sabe? Toma, vai. Aí você fica baratinado, assim. Sim, não sabe por onde começar, né? Parece uma foca eletrocutada, né? Exatamente. Em São Paulo eu encontrei muitas opções, e eu demorei pelo menos uns 15 meses para racionalizar as minhas escolhas, sabe? Racionalizar, assim, chega a ser caso de terapia, assim, tamanha desorientação de que caminho seguir. Porque aqui você tem tudo, né? Você tem tudo. Pô, Givaldo, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Eu sou músico frustrado, então, assim, de alguma forma, artista, não gráfico, não da tela, não da tinta, né? Mas tem um cara que eu sempre ouvi muito, não tanto pela música, mas pelo posicionamento, que é o Lobão. Lobão, cantor. E o Lobão sempre bateu na tecla que a música não é entretenimento, ela é uma forma de expressão. Então, assim, daí ele tem aquele negócio de, cara, eu não quero tocar o que vocês querem ouvir, eu quero tocar o que eu quero tocar porque eu estou dizendo alguma coisa aqui e é importante que a audiência entenda isso, né? E quando tu fala ali da questão da arte ser um business, né, é justamente encontrar essa audiência. Na parte visual, de pintores, etc., a gente tem aqui em Floripa um amigo nosso que se chama Luciano Martins, um dos caras que talvez sejam os mais comerciais, um dos artistas mais comerciais que a gente conhece ultimamente. Ele já tem contrato com a Disney, ele faz personagens, etc., tem uma linha bem conhecida. Ao mesmo tempo, o artista, quando é comercialmente exposto, ele é bastante criticado no sentido da arte estar virando só negócio, né? E aí a gente tem o expoente máximo, que é o Romero Brito, né? Nessa história toda. Chegamos nele. Chegamos nele. Mas não vamos jogar nada no chão. Não, por favor. Cara, qual é existe uma linha tênue entre a arte e o business? O quanto o artista pode ser infectado, entre aspas, pelo negócio, o quanto ele consegue se posicionar frente ao cliente e colocar a verdade dele num job que é proposto. Como é que funciona essa relação? Porque é bem difícil, né? Não vejo como uma coisa fácil, assim. Então, Felipe, o que eu percebo nessa dinâmica do mercado sobre a arte, a princípio, o que mais me chama a atenção, a minha compreensão desse fenômeno, ela está muito mais ligada ao fato de que a palavra, o conceito massificação é o que eventualmente desqualifica uma produção artística. Eu acho que não é nem tanto o negócio em si, mas sim a massificação. Tudo que eu estou falando aqui é uma percepção, tá? Eu não estou tentando trazer um conceito acadêmico, uma verdade, uma ciência que vai esclarecer esse debate. Não se trata disso, é muito mais uma percepção. Então, a minha percepção é muito mais essa, de que aquilo que se massifica, ele sai de uma elite intelectual, acadêmica, e há um valor, entre aspas, né? Aquilo que faz parte de um circuito de um circuito muito fechado, há um grupo muito fechado de intelectuais, de elite, etc. Né? Então, alguns artistas, eles entram numa esfera de massa, eles conseguem ficar pops, né? Eu acho que o pop que desagregar. E aí, quando ela fica pop, o que é, obviamente, uma bobagem, né? Vai entrar
a frase, é vendido, porque está fazendo para o mercado, etc. Então, não é nem tanto o mercado, no meu ponto de vista, é a massificação. É quando o cara massifica, é quando o cara flerta com design, é quando o cara ele sai da galeria e vira camiseta, é quando o cara, eventualmente, ele, em vez de pintar, produzir 20 peças, ele produz 5.000, sabe, por algum processo mecânico. Então há sim um preconceito em relação àquilo que vai para o território das massas, né? Aquilo que eventualmente sai do erudito e vai para o popular. Por quê? Por que eu digo isso? Porque mesmo o ambiente erudito, o ambiente elitista, ele é vigorosamente comercial. Compreende? Então, um artista, às vezes, que ganha $1 milhão em um leilão na Suíça, ele vai se manter dentro de um circuito de aceitabilidade da crítica, da elite, etc. Mas se o artista ganha $100 mil, que é uma quantidade bem menor, vendendo brocho, vendendo bottoms, vendendo caneca do seu trabalho, né, aí ele vai ser considerado vendido. Então, no meu ponto de vista, é muito mais uma questão daquilo que ganha contato com a massa em relação àquilo que é de um núcleo dito erudito, né? Uma panelinha. Isso é uma dinâmica de mercado, né? É uma dinâmica que o mercado coloca de estabelecer um produto que é refinado, que é exclusivo, e um produto que, de repente, alcança a massa. O que você comentou do Lobão, né, para fazer uma relação com a tua introdução, o Lobão também, ele, no meu ponto de vista, obviamente, não estou lacrando, estou só trazendo uma análise que pode estar certa ou errada, a gente está aqui para justamente conversar. Momento treta, vamos lá. Eu imagino que o Lobão, ele também seja um produto que é consumido por ser um anti-mercado, um anti-establishment, o anti-faço para agradar. Porque quando ele não quer agradar, ele agrada alguém. Compreende? Então, isso tá ok. Eu não acho que seja uma estratégia, uma falsidade, uma postura anti-mercado que, na verdade, por trás tem um interesse de mercado. Não. Até o teu tá ok já é um exemplo do anti-mercado que virou mercado, né? Eu imagino que essa lógica de produzir para si, ela também tem um nicho, uma fatia do bolo gigante aí. Né? Eu acho legal que as pessoas produzam para si. Eu acho legal que as pessoas eventualmente estejam um pouco desconectadas do interesse do mercado. Mas eu respeito pra caramba aquele cara que quer fazer uma coisa muito mais aberta, que nem, por exemplo, o roteirista. Vou te dar um exemplo assim, só pra encerrar minha fala a respeito disso. Você pega aí um roteirista de filme de cinema independente. O cara, ele vai escrever um roteiro que é o que ele quer, porque ele sabe que ele vai atingir um nicho específico, que ele não tem muito compromisso com bilheteria, que a verba dele é mais magrinha, e aí, consequentemente, ele não deve satisfação para algum tipo de empresário, para algum tipo de investidor. Então esse cara, ele vai manter o roteiro dele a partir do que ele acha que é um bom filme. Agora, a novela das 8, ela a cada capítulo sai um questionário para saber o que você tá achando, para onde que você acha que esse personagem tem que ir, o que você acha do vilão, e esse retorno de repente chega pro roteirista, né? Então é isso, existem várias maneiras de se produzir arte, entretenimento, conteúdo. Umas são mais independentes, outras menos independentes, mas eu entendo, não tenho nenhum problema com nenhum tipo de escolha estética. Acho legal o que Hollywood faz. Eu acho legal que algum filme eventualmente tenha um final modificado, porque o dono da fábrica de geleia tal que quer dessa forma, ou o cara que fabrica o carro, ou o outro que é dono do celular quis dessa forma. São as regras daquele mercado. Se você não tem interesse de atuar nesse mercado, corre atrás do teu nicho. Hoje é legal que os espaços e os nichos são infinitos, né? Essas questões de roteiro, de filme, teve até... Eu acho que foi bem exatamente isso que tu falou da percepção de massa, né? Acho que, se eu não me engano, foi o Scorsese que tinha comentado que Avengers não era cinema, aquilo não era cinema, né? Foi muito por uma questão de que os filmes eram feitos de maneira industrial só pra massa, né? É um filme de massa e tal. E essa discussão aí foi bem polêmica e tal. Mas os caras estão fazendo milhões, né, cara? Eu queria finalizar com um momento treta 02, assim. Cara, esses artistas pop, assim, de vez em quando tem uma crítica artística, tem os críticos artísticos, né, que publicam suas colunas em alguns lugares, e geralmente esses artistas pop são criticados.
né? Por esses críticos. Né? Os críticos de Facebook, que tu quer dizer, né? Assim, meio assim. Não, tem os críticos artísticos mesmo, né? Que emitem as suas... Tem suas colunas, e que nem tem crítico gastronômico, enfim. Ah, sim. A pergunta, esse crítico, esse hater do artista pop, é um artista frustrado que queria estar ganhando o que o artista pop está ganhando? Não, eu acho que não é também. Eu acho que o papel do crítico, o crítico, em regra, o crítico de caderno, de jornal, de site de comunicação, esse crítico, em regra, obviamente, né, em regra, ele é realmente um intelectual. É alguém que tem uma bagem aí de consumo 360 da arte, é um cara que entende de música, entende. E eu acho que o crítico entende pra caramba de arte, saca? Ele entende pra caramba de arte e eu entendo. Por exemplo, eu já fui alvo de críticos, de editores, de gente experiente no mercado, já fui alvo de crítica. E ok, e na boa, eu até concordo com o que falaram, entende? Eu não me sinto nem ofendido, eu já recebi críticas duras, assim, e eu entendo. Assim, cara, realmente, por quê? Porque em regra, e eu não tô falando de hater de Facebook, eu não tô falando dessa lama que é a opinião banalizada nas redes sociais, que também é super legal, né? Mas não dá para levar a sério, senão você não dorme. Mas o crítico em si, o crítico formal, que hoje, obviamente, também passa por modificações, né? Mas o crítico aí da década de 50, 60, 70, que hoje é um outro desenho de crítico, mas, enfim, esse crítico, ele tem o seu lugar de fala, faz parte da indústria. É importante que esses caras existam, né? Que essas pessoas estejam produzindo conteúdo de texto, conteúdo audiovisual sobre a produção artística. E quando eu recebo uma crítica dura, injusta também, faz parte do jogo. Faz parte do jogo. E não tem como é uma infantilidade do artista se sentir ofendido, se sentir atacado na esfera pessoal pela crítica. Pelo contrário, que bom que eles existam, né? Que bom que esteja pipocando de canal, que tem uma imprensa especializada em determinado assunto. Eu acho super legal isso. E se tu está sendo, a maioria... se tu tá sendo falado e visto, é possível que o seu trabalho está sendo notado, né? Então você está chegando em algum lugar, né? Eu acho que a indústria... a indústria no sentido comercial e também no sentido de fomento de conhecimento, fomento de cultura, ela depende muito dessas pessoas que vivem de pensar o fazer artístico, sabe? Do cara que faz uma crítica de cinema, do cara que faz uma crítica de uma peça. Eu acho que é importante. Alguns são um pouco mais ácidos, outros são um pouco mais informativos, né? O crítico que não é azedo, um pouquinho azedo, ele vira guia ele vira guia turístico, saca? Ele vira coluna de dar uma passadinha no Sesc, não sei da onde, e a coisa não é quente, não gera debate, etc. Também não acho que o crítico tenha que ser um destruidor. O crítico tem que ser um entendedor. E em regra, eu acho que boa parte da crítica é também entendedora e legal que o cara critique. Como eu disse, eu já fui criticado e até aprendi. Falei, pô, realmente, olha aí, aqui tem um gap no que eu tô fazendo. Não que tenha que agradar o crítico, mas é um probleminha técnico, saca? É um probleminha técnico. Se o cara de repente critica alguma coisa que não é necessariamente técnica, mas é mais de conceito, aí eu reflito, vejo, mas não tenho problema com a crítica e que venham mais, positivas e negativas. O importante é que a gente tenha mais gente falando, escrevendo sobre arte, opinando. É legal esse debate, eu acho super legal. E o artista não tem o menor compromisso em ter domínio desses assuntos. O artista tem que produzir. E, aliás, a crítica negativa geralmente é muito mais útil do que a positiva, né? Porque a negativa é o que te faz crescer, né? É o que te faz olhar para os teus erros e ver caminhos possíveis, né? A positiva te agrada, faz bem pro ego, faz bem pra alma, mas a negativa geralmente... Não, mas acima de tudo... dá um impulso. Acima de tudo, Felipe, é viabilizar um diálogo com a sociedade. Esse é o meu entendimento do crítico, é viabilizar um diálogo com a sociedade. Pouco me importa, né? Assim, falando de... É claro que me importa, é claro que eventualmente eu vou ler o que estão falando do meu trabalho, né? Mas dentro de uma estratégia,
pouco me importa a crítica. A crítica está aí muito mais para fazer um diálogo com a sociedade. O que o crítico entendeu, o que ele não gosta, o que ele não gosta, se ele indica, se ele não indica, se ele dá uma estrela ou não dá uma estrela. Em teoria, pouco me importa. Mas eu sou humano, obviamente, né? Mas pouco me importa. O crítico, ele é um veículo com a sociedade. Ele vai fazer um diálogo com o público. Ele vai, eventualmente, dizer para o Will, olha, Will, sabe essa exposição aqui desse artista que você nunca viu? É isso aqui, mas tem isso aqui, mas é frágil nesse sentido, mas é bom nesse sentido. E aí o Will vai se interessar ou não, né? Aí o Will já vai dar a opinião dele, já vai falar com um amigo. O crítico é esse, o crítico ele põe lenha na fogueira. Mas eu digo assim, eu acho que o que o Felipe quis dizer, por exemplo, quando tu pega uma crítica mesmo, independente se seja um crítico especializado ou não, né? É aquele apontamento no teu trabalho que te leva a refletir sobre a situação e pensar assim, como tu mesmo falou, né? Ah, tem um gap aqui, né, e tal, pô, preciso dar um gás nessa parte técnica e tal. Então, muitas vezes, esse tipo de crítica acaba sendo mais útil do que simplesmente eu dizer... Acho que a gente já até passou por situações assim, né? Tipo, dá uma olhada nesse material que eu fiz aqui. Aí, não, tá bacana, cara. Não, mas, porra, seja crítico de verdade aí, me fala o que precisa... Seja chato, cri mesmo nos detalhezinhos. Então, a gente vai discutindo e fazendo alguns apontamentos que isso gera algo mais útil do que só eu simplesmente te dizer assim, não, cara, isso tá muito bom, isso tá legal, isso tá, né? Eu acho que seria mais ou menos isso. Isso. Só um parênteses. Eu também entendo, Will, que não é necessariamente a função do crítico ser o balizador da produção artística, né? O orientador. Se o autor caminha nesse sentido, tudo bem. A gente pode usar críticas para se rever, aprender, reconstruir nosso trabalho. Mas, acima de tudo, o crítico, no seu sentido técnico, né? Acho que também isso pode ser complementado por quem estiver ouvindo o podcast, né? Fique à vontade. Também acho que não estou lacrando aqui qual que é o papel do crítico. Mas eu entendo o crítico muito mais um player nesse mercado, nessa indústria, que fomenta, que distribui a informação, que propaga. É isso, ele é um propagador. Ele é um propagador. Ele faz aquilo virar assunto. Como isso vai virar assunto, aí é infinito. Pode ser algo que machuque o artista ou pode ser algo que não machuque o artista. Mas o importante é que esteja na boca do povo aquela exposição, aquele filme, aquele ocorrido. É por isso que, assim, a pior crítica é a crítica que não foi feita do seu trabalho. Que aí fica que você não teve impacto nenhum. Dalt, agora falando sobre teus projetos pessoais, né? Eu comentei sobre o Castanha do Pará, tô até com a minha cópia aqui autografada exclusiva aqui do meu lado. Mas eu vi no teu perfil que tu tá trabalhando... Também que era minha, cara. Opa, vou providenciar já. Já vai chegar aí pra você. E o Castanha do Pará teve um reconhecimento nacional com o Prêmio Jabuti, que eu comentei no início, né, que é um dos prêmios mais importantes da categoria. Eu queria que tu falasse um pouquinho do que isso representou para ti, né, porque aqui no podcast, aqui no Capcast, a gente já falou de propósito, já falou de representatividade. Sobre a minha carreira e a minha história e o desenvolvimento desse projeto do Capcast, tem muito do meu propósito de colocar voz para o nosso lado conterrâneo, né? Para a nossa região ali. E o Castanha do Pará foi uma obra desenvolvida com base em toda a cultura paraense, né? Principalmente ali no epicentro, que é Belém do Pará. E eu queria que tu dissesse um pouco assim, o que isso representou para ti e como que isso mudou alguma coisa em ti, se é que mudou alguma coisa em ti, se tu viu alguma mudança, tanto também no comportamento das pessoas ao redor em relação a se sentir representada por um artista paraense, sabe? Fazendo sucesso, fazendo barulho aí, e mostrando seu trabalho para geral. De fato, boa parte do meu interesse em voltar a minha produção para as raízes do norte parte dessa percepção de uma ausência de produtos, de trabalhos, de produções que tenham como referência esse contexto da Amazônia urbana, né?
E também posso observar que alguns produtos, obras, enfim, e etc., né, outros produtos também dessa esfera artística ou de entretenimento, ou seja em audiovisual, literária, também, por vezes, não apresenta não representam de uma maneira coerente, convincente, satisfatória esse imaginário tão rico que é a Amazônia e a Amazônia urbana, em especial, que é da onde eu venho. Eu não tenho uma vivência na floresta, não sou, né? Então, muito do que se produz na... Não pegou carona de jacaré, não andou de cipó, essas paradas assim, não? Não, ainda não. É uma vergonha para um nortista, mas não tive essa oportunidade ainda. O mais próximo que a gente passa é uma sucuruzinha, uma cobrazinha lá na Universidade Federal do Pará, um jacarezinho lá debaixo do prédio do núcleo. Não conhece a Joelma pessoalmente, não tocou guitarra com o Chiquinho. Não é minha prima. Muito bom. Então eu senti uma lacuna em relação a como se fala e como se representa o norte, né? Tem muita literatura europeia sobre a Amazônia, né? Falando de quadrinhos agora, né? O quadrinho explora muito essa questão da Amazônia, os franceses, os belgas, enfim, os italianos, e ok, é uma imagem, é um retrato, mas eu queria um retrato um pouco mais a partir do nosso ponto de vista, de um morador, de alguém que vive, de alguém que experiencia isso. Temos isso lá? Claro que temos. Muita gente produz, muita gente pinta, muita gente escreve, muita gente, né? Nos quadrinhos também, muita gente produz quadrinho com essa ênfase. Só que, obviamente, eu queria dar a minha contribuição nesse sentido, né? Embora a gente tenha tudo isso que eu falei, né? Há uma produção no norte, claro que há. Não estou dizendo que eu sou o protagonista ou inovador. Não, pelo contrário. Eu olhei os meus colegas que eventualmente já estavam fazendo isso, né? André Miralha, o Otoniel, o Bernet também tem uma produção inspirada na Amazônia, o Cássio Tavernar, o Nonato Moreira, tem uma galera lá que faz uso da estética amazônica, nortista, para fazer quadrinho, animação, filme, etc. Mas eu acho que eu tenho também a minha visão, né? E não somente eu tenho a minha visão, mas eu também acreditei na possibilidade de produzir algo de impacto, né? Eu agreguei alguns ingredientes, né, que me deram um certo destaque. E aí eu posso te trazer aí uma questão técnica, né? Eu estudei pintura há muito tempo, eu tenho uma disciplina para produzir obras que eu considero que é um diferencial, eu tenho um fôlego de me abraçar um projeto, passar muitos anos com ele, lapidando. Então eu acho que sim, existe uma oportunidade para projetos que explorem a Amazônia, mas os projetos mais ambiciosos tendem a se destacar. E eu acredito que eu esteja trilhando esse rumo aí eu de fato tenho um pouco mais de paciência para lapidar, para aprimorar os projetos, né? E também, obviamente, me preparei, né? Tenho um certo know-how técnico que a publicidade me trouxe, que a formação em arte também me trouxe. Isso me possibilitou desenvolver um trabalho que teve destaque, né? E procuro continuar seguindo essa linha. Falando assim sobre representatividade e tudo mais, você acredita que o fato de você estar em São Paulo foi o fator diferencial para a tua obra ela chegar em mais pessoas, ou talvez você teria conseguido esse sucesso lá em Belém, ou você acredita que esse fator não é tão importante, é mais pela obra em si? Então, eu acho, Helena, que é muito boa a tua pergunta, tá? Bastante relevante, justamente porque há uma negação, em certo sentido, de parte, obviamente, né, de parte dessa comunidade artística das periferias, e aí no caso do norte, né, de entender como funciona a dinâmica do mercado, como funciona a dinâmica de circulação, né? Então, eu me entendo, acima de tudo, como um brasileiro.
E como brasileiro, eu vou fazer uso de todas as possibilidades que meu país me oferece para ter êxito. Então eu sei que a Amazônia é riquíssima. Ela é muito rica no seu folclore, na sua floresta, nos seus assuntos, nas suas temáticas, nas suas problemáticas, né? E eu trago as problemáticas como uma riqueza em termos de conteúdo. Há o que falar, há o que pensar sobre as nossas problemáticas. De forma alguma eu estou enaltecendo a desigualdade ou a violência e etc. Mas nós temos o que falar na Amazônia, né? Então, não lembro exatamente quem foi acho que um pensador de um país, um desses países aí, com o IDH muito bem resolvido na Europa, que ele diz, vocês na América Latina, vocês têm assunto, cara. A gente não tem, tá tudo resolvido aqui, né? Então, o pensador crítico, às vezes, ele se encontra nesse checkmate. Cara, a gente tem muita coisa para falar. Então... É tipo que, assim, na Noruega a gente importa meliantes, que é pra ver se causa algum assunto aqui, se tira a galera do tédio, né? Os caras importam presos de outros lugares. Eu acho que esse pensamento do Gidalt já tá na música também há muito tempo, já dizia o Vinícius de Moraes que para fazer um samba com beleza é preciso de um bocado de tristeza, né? Então a gente precisa das mazelas para ser criativo, para falar sobre e para propor soluções, né? Isso. Então é um ponto forte a gente ter, para mim como autor, né, ter algumas questões aí para colocar no papel, para colocar na nossa poética, né? Percebendo o Brasil, eu entendo, obviamente, que as editoras, as grandes editoras, o lugar onde mais se consome cinema, teatro, música, programa de televisão, enfim, o centro econômico, o centro intelectual do Brasil, ele, obviamente, tá nesse eixo São Paulo, Rio de Janeiro, né? A gente tem uma produção bastante também relevante no sul do país. Não que o resto do Brasil não tenha a sua importância, tem importância pra caramba, mas é uma questão estatística. São Paulo vai te oferecer muito mais saída, muito mais chances do teu trabalho se projetar. Né, se projetar. E a mesma coisa acontece quando você sai do país. Quando você sai do país, obviamente que o jogo muda. Para melhor ou para pior, não sei, mas algumas ofertas que, eventualmente, um país como os Estados Unidos, ou um país como a Rússia, ou um país como a França vai te oferecer, vai mudar a maneira como a sua ideia, como o seu produto se apresenta para o mundo, né? Então, sim, eu acho que estar em São Paulo me coloca a algumas horas de Belo Horizonte, onde acontece o maior festival de quadrinhos do Brasil, me coloca a 30 minutos do maior evento de cultura pop da América Latina, que é a Comic Con Experience, me coloca nos workshops, me coloca nas feiras, me coloca nos cursos técnicos, me coloca em contato com uma gama gigantesca de profissionais e de eventos e de coisas que, obviamente, potencializam o meu trabalho. Eu trabalho com gente de Porto Alegre, eu trabalho com gente do Nordeste, mas eu encontro essa galera aqui. Essa galera vem participar dos eventos, vem participar de workshops. Enfim, acho que sim. Acho que estar produzindo em São Paulo me ajuda, mas não acho que seja determinante. Temos autores bem consagrados em regiões diversas do país, né? O próprio Pernambuco está arrebentando na produção audiovisual, produção musical. Agora, em particular, falando de Belém, eu acho que existe um gap muito maior em relação a algumas capitais no Nordeste, né, no sentido socioeconômico, a facilidade que você tem para fazer negócio, que você tem para produzir, que você tem para ter uma ajuda estatal. Então, é por aí. Aqui, o ambiente é mais favorável. Mas as raízes, os conceitos, a sociedade nortista está dentro da minha lógica, da minha maneira de produzir. Isso aí eu não tenho como tirar. Eu conheço muito pouco ainda São Paulo para entender isso aqui como meu lar absoluto. Mas o ambiente é muito fértil. E eu, como brasileiro, faço uso disso aqui para falar da minha região. Acho que São Paulo é um patrimônio do brasileiro. Eu tive a oportunidade de morar em São Paulo também, eu acho que eu entendo bastante o que tu fala, eu acho que o lugar de onde a gente vem mantém o nosso DNA, é o que transforma cada um de nós únicos em São Paulo, dentro desse caldeirão todo aí.
Mas São Paulo faz a gente entender o que a gente sabe e transformar aquilo em negócio, né? Porque essa riqueza que São Paulo te oferece, e em cada esquina ter um evento, em cada esquina ter uma experiência diferente, em cada esquina tu encontrar pessoas diversas, né? Fora do teu mundo, querendo ou não, Floripa é uma cidadezinha pequena, né? Acredito que Belém, apesar de ser maior, mas também as referências são limitadas àquele espaço-tempo, dentro daquelas referências, né? Você não tem, que nem em São Paulo, que de repente numa quadra você tem um restaurante peruano, você tem um restaurante tailandês, você tem um restaurante vietnamita, e no meio disso tudo uma exposição de cartunista na calçada, sabe? É uma explosão de referências que te ensina principalmente a olhar o que tu sabe, o que tu vê, e transformar isso em negócio. Acho que a principal vantagem de estar em São Paulo, e pelo menos foi o que eu vi quando estive lá, realmente é um espaço para você, cara, colocar suas potencialidades para fora e transformar isso em dinheiro, transformar isso em negócio e exponencializar tudo que tu sabe, né? Sair da casinha daqui, da vila, da cidade pequena e, cara, jogar no mundo, porque qualquer coisa ganha uma amplitude absurda. Também, Felipe, eu agregaria aí algo que, a princípio, é pessoal, mas talvez outras pessoas se identifiquem com isso, que é o fato de que em Belém, a quantidade, a interação social mesmo, assim, de amigos, de família, ela é muito grande. Ela é muito grande e isso, por vezes, te desfoca, porque todo dia tem uma bola, tem um churrasco, tem um sítio, e isso é tentador. Isso te tira do trabalho, te tira do foco. E São Paulo, por ser mais fria, né? Também não acho que seja esse clichê do frio. Acho que São Paulo tem amor, sim. Mas São Paulo, de certa forma... todo dia um ego, moleque, bora lá em Mosqueiro, né? Bora lá no Guaraná, rapidola. Quando tu vê, tu tá 3 da manhã em casa, sabe? Bora rapidola ali no Guaraná. Quando tu vê, tu virou noite, saca? Jogando PlayStation na casa do... Então, vamos tomar uma, acorda 2 dias depois, né? Então, uma rotina Mosqueiro é foda. A nossa terra, né? Principalmente quando ela é mais quente, ela é mais provinciana nesse sentido, ela te coloca numa zona de distração muito fácil. E aqui eu encontro um pouco mais de foco, né? Eu não tenho tanta demanda social aqui. Então acabo que boa parte da minha vida social está ligado a trabalho. Então eu saio algumas vezes de casa para lecionar, obviamente em tempos normais, né? Não no contexto de pandemia, mas eu saio 2 vezes e a minha interação é com os meus alunos. Assim. Por que eu dou maluco? Senão a minha experiência de vida vai ser a esposa e meus filhos, que é excelente, obviamente, mas a gente precisa mais do que isso, né? Então por isso que eu também viajo muito para Belém, volto muito em Belém, e quando eu vou para lá é farra, é cadeira o tempo todo, mas aqui eu consigo ficar mais reservado para produzir. Isso aí eu acho que também é algo de bastante impacto, em relação ao que a Helena perguntou, né? Essa influência de São Paulo. São Paulo tem essa coisa de trabalhar um pouco mais, de maneira mais focada, tá? E São Paulo é legal, porque eu acho que São Paulo, acho que dependendo da quantidade de dinheiro que tu tá disposto a investir, ela é a cidade que tu quer que ela seja. É claro que toda cidade tem um pouco disso, né? O próprio Belém deve ter a sua área elitizada, assim como Floripa tem, enfim, mas São Paulo, literalmente, tu consegue se inserir. Se tu quer alimentação vegana, viver um lifestyle saudável, não sei o que, cara, você vai encontrar a sua quadrinha ali, que você vai morar ali. Você quer, cara, morar no Jardim Europa e pagar 30 milhões de reais numa casa, você tem. Você quer morar barato, você tem. Você quer perifa, você tem. São Paulo por isso que, assim, existe muito amor em São Paulo, né? Até a natureza. E as pessoas que não veem amor em São Paulo, porque talvez não tenham estados dispostos a ver esse amor em São Paulo, porque São Paulo é a cidade que tu quer que ela seja, cara. Se tu quer ver violência, você vai ver. Se quer ver amor, você vai ver. Se quer ver ódio, você vai ver. Se quer ver negócio, você vai ver. Então, São Paulo é a coringa para a vida de qualquer um que esteja disposto a isso. Também acho. Também entendo bastante por aí a cidade. Gidalgo, a gente tem recentemente a gente reposicionou a Capmi
né? A gente, desde 2012, trabalha com posicionamento de marca e fazendo toda a parte de arquétipo, valores, propósito, né? Além da identidade visual, além da marca gráfica, além né, da parte estética que se vê, como que essa marca se posiciona, etc. E recentemente a gente também está sendo demandado, e a gente abriu esse pilar na empresa, que é um pilar de comunicação corporativa. Então, como que médias e grandes empresas podem se comunicar melhor internamente e externamente, não só esse trabalho de agência, de outdoor, não sei o quê, mas, cara, seus sites internos, seu material interno de comunicação com colaboradores, etc. E a gente é o defensor que um design muito bem alinhado e muito bem funcional ajuda a empresa a comunicar os valores da marca de uma forma muito mais eficiente para os seus funcionários, a partir da qualidade do design que é entregue. Como é que tu vê o trabalho artístico, como tu vê a arte dentro da comunicação dessas grandes empresas? Você acha que é uma forma de expressão? Tu acha que ajuda a comunicar um posicionamento? Tu acha que ajuda a comunicar valores? Faz sentido uma empresa olhar para isso com alguma atenção? Como é que é a tua experiência nesse universo? Felipe, eu entendo que a empresa que não tem uma atenção na parte estética visual, ela está fadada ao fracasso, porque hoje, mais do que nunca, a comunicação visual ela é determinante no sucesso de um negócio. Isso do meu ponto de vista. Obviamente que existem outras questões. Hoje, não sou da área do marketing nem de gestão, mas tenho uma noção de como funciona um negócio. E as variáveis na contemporaneidade são imensas. Você tem que dar conta de logística, de treinamento de equipe, de impostos, de capital de giro, toda uma engrenagem jurídica e etc. que são elementares, são fundamentais para uma empresa sobreviver. Por isso que é tão difícil ser empreendedor, porque as variáveis são imensas, né? E por isso que eu deixei de ser dono de agência de publicidade, porque o empreendedor ele precisa dar conta de muitas disciplinas, né? É de fato uma tarefa que exige um conhecimento bastante amplo. Nesse sentido, aquele empreendedor que negligencia um desses pilares, né? E aí, obviamente, que isso vai mudar de negócio a negócio, mas eu posso trazer com certa segurança que a estética que se apresenta na publicidade, que se apresenta numa identidade visual, que se apresenta numa comunicação, até mesmo na maneira como você se veste, né? O empreendedor que ignora isso, ele vai ter problemas. Eu não tenho dúvida de que é importante que você tenha como um pilar, uma zona de prioridade na tua empresa, um cuidado com a imagem. Vamos arredondar isso, que é para o cuidado com a imagem, né? Que é uma ramificação aí da tua estratégia de marketing. Sem dúvida, acho que imagem, cores, formas, e aí a gente vai falar de design, a gente vai falar de direção de arte, de fotografia, enfim, é muito importante que você cuide bem da imagem, do design, da sua marca, sobre um aspecto visual, tá? Eu entendo que isso é fundamental. Muitos empreendedores vêm de formação distante às áreas visuais, às áreas mais sensíveis, humanas, que é o caso das artes visuais, neste caso, né? Essa é a comparação que a gente está fazendo. E aí o cara, ele eventualmente dá uma relaxada em relação a isso. Então, é muito comum você ver, por exemplo, aquele cara que tem um galpão lá na BR-300 não sei o quê, em que ele abriu o CorelDRAW lá e pá, subiu lá, pronto, aí, fulano logísticas. Isso tem um limite. Se o cara, ele eventualmente é um cara que entrega tijolo não sei aonde, ele vai trabalhar com um público que não tem uma demanda por sofisticação visual, isso vai funcionar até certo ponto. Mas hoje em dia, quase toda empresa precisa se apresentar de uma maneira eficiente, tanto no sentido técnico de eficiência de comunicação, quanto no sentido estético, que é de deixar trazer uma sensação agradável no que se refere à visualidade, né? Que é o que a gente sente quando a gente olha um quadro de Van Gogh, que é o que a gente sente quando olha um quadro de Edward Hopper, um quadro de Jackson Pollock. Óbvio que isso vai variar, porque cada um tem um gosto, cada um tem uma percepção, mas dentro do design, no caso, vocês são profissionais que sabem
como que funciona a percepção humana no que se refere à visualidade. Então vocês vão entregar aquilo que funciona no sentido técnico, não no sentido estético, artístico. E aí que a gente entra numa separação. A empresa tem que se preocupar com arte? Não tem. Ela não precisa ter uma preocupação com arte, porque a arte envolve um campo muito mais amplo do processo de criação, da sensibilidade, da experiência estética. Não é necessariamente arte. Mas a empresa tem que se preocupar com comunicação visual, com design, com ergonomia. Tem. Isso aí não tem jeito. Se ela não estiver atenta a isso aí, dependendo do negócio, do nicho que ela está inserida, ela vai dançar. Bom, isso é a minha percepção. Fundamentalmente, né? Fundamentalmente ela precisa se preocupar com isso, então. Não sei se dei conta aí de trazer meu ponto de vista pro Felipe. Cara, eu acho que sim, e eu tava esperando a resposta, a frase que tu falou, assim, a empresa que não se preocupar com isso tá fadada ao fracasso, né, cara? E é o que a gente acredita mesmo. As mensagens cada vez mais elas são difíceis de serem entendidas nesse universo de mensagens que a gente é bombardeado todos os dias. Então, realmente, essa boa percepção e esse conforto no entendimento da mensagem é fundamental. E fiquei feliz com as referências de arte também. E lembrei do Dalí também, que é o oposto desse bem-estar, né? A gente usa bastante o Dalí para causar um desconforto. Só abrindo um parêntese, né? Questão de arte. Eu hoje atuo também como publicitário, ou no mercado publicitário, né? E quando eu vou fazer um trabalho publicitário, é muito diferente de quando eu estou fazendo os meus projetos que são mais artísticos, né, que são mais descolados de uma lógica do mercado. Obviamente que tem influência do mercado. Enfim, isso aí acho que esse assunto já está bem resolvido. Mas o designer, o ilustrador publicitário, que não entende que essa lógica é uma lógica da função, do êxito, né, do marketing, ele também está no lugar errado. Né? Então, por vezes, eu como publicitário, na minha essência, eu percebia que qual que é a minha lógica aqui? Fazer o melhor encarte de sapato do mundo, ou fazer, no sentido artístico, ou fazer o cara vender sapato, né? Então o teu objetivo é fazer o cara vender sapato. Então você vai ter que jogar com as regras estéticas para o cara vender sapato. Não para, eventualmente, você fazer o encarte mais bonito do mundo. Não sei se eu trouxe mais lenha na fogueira ou se eu consegui, de fato, trazer aí um pouquinho qual que é a função o cara que trabalha com a arte e o cara que trabalha aí com a direção de arte, né? A direção de arte, o design, eles se apropriam de estéticas, de ferramentas que a arte também faz uso. Mas a empresa tem que se preocupar com a arte? Não. Ela vai se preocupar com comunicação visual, que tem, obviamente, disciplinas e ferramentas que tangenciam as duas partes. A gente quer fogo no parquinho mesmo, cara. A gente quer opinião diferente. Não se preocupa com isso, não, cara. É que eu tenho medo de haters. Tem medo de críticos. Tá bom. A gente adora os críticos. A gente adora os críticos, cara. Na verdade, esse projeto já existe meio que por conta disso já. Não, e foi exatamente aquilo que tu falou, Gidaldi, que tu comentou, porque o projeto, como o Felipe falou, ele surgiu de uma crítica, de um descontentamento. Então, é o que acontece com o país lá super desenvolvido, que tem aquele DH sobre-humano lá, que diz assim, olha, a gente precisa de uma polêmica aqui acontecer para dar uma agitada na vida. Então design não é arte. Design não é arte. Design é fazer vender sapato, é isso aí. Pronto, vou fazer um post. Homero Brita não é artista. Essa é uma boa polêmica. Anitta não faz música. Eita. Pronto. Aí a Helena vai ficar brava. Tem que entrar em conversa, porque vocês estavam falando do popular ali, eu fiquei quietinha, daí agora eu tô nesse tema. E aí, Helena? Não fala da Anitta. A Anitta é ou não é? Não, mas agora falando que é até interessante tocar nesse assunto, porque eu tenho, né, eu gosto da Anitta, só que quando a gente fala também sobre ela, ou nos artistas no geral, né, a gente também fala sobre representatividade a nível internacional, né? Então, meio que ela tá num segmento, ela tá num mercado em que o brasileiro, em que o Brasil em si, né, ele não alcança tanto quanto ela tá alcançando no momento, assim. E eu queria até perguntar para ti, com relação, assim, à questão dos artistas brasileiros, né? Você acredita que
que o Brasil ele tem um potencial que pode ser melhorado, ser mais valorizado no quesito arte, ou a gente já alcançou assim um nível de que não, o Brasil já é reconhecido assim pela arte em si? Porque a gente sempre escuta as pessoas falando muito que porque o brasileiro é criativo, porque o brasileiro é isso, o brasileiro é aquilo, só que assim, em questão de arte, assim, o que tu pensa sobre isso a nível internacional, assim? Helena, deixa eu só complementar o que a Helena falou, especialmente sobre a Anitta, que assim, a galera fala mal pra caralho da Anitta, mas ela tem duas coisas que pra mim fazem total diferença. Primeiro, ela caga pra hipocrisia, ela fala o que ela é mesmo, e o que ela é o que o povo é. Tipo assim, eu pego um por mês e foda-se, porque é o que se faz mesmo, então, né, não tem hipocrisia nenhuma. Polêmica. Ela falou isso ontem, inclusive. E cara, ela é uma baita mulher de negócio, cara. Sabe? Eu já vi entrevista dela em Montreux, falando inglês impecável. Então, assim, ela se prepara, ela fala espanhol, ela fala inglês, ela fala uma porra de língua. Francês, tudo. E ela gerencia a carreira dela, então, assim, é uma baita mulher de negócio. Afirmo, eu acho que posso afirmar, que poucos artistas brasileiros, por si só, entendem tanto de negócio da própria indústria como essa mulher entende. Então, assim, vou mandar um beijo pra Anitta aí, porque se ela escutar esse beijo podcast, beijo quero que ela compartilhe. Um beijo, Anitta. Beijo pra Anitta. Nunca critiquei. Antes da opinião do X-Dog. Então, brincadeiras à parte, essa questão do repúdio da Anitta, repúdio sobre a Anitta, né, para com a Anitta, ela está muito ligada ao que a gente conversou no início do podcast, né, que é a ideia de que tudo que caminha para uma distribuição mais massificante, que caminha para um alcance muito mais popular, se desqualifica para ser consumido por um grupo mais elitizado ou por uma área dita mais culta, né? Então, é óbvio que tudo aquilo que ganha a massa, tem o ganho do povo, de certa forma, rechaçada. Porque assim a gente consegue separar bem quem está no topo da pirâmide e quem está embaixo da pirâmide. É uma maneira que a sociedade tem para dizer o que é digno de ser consumido por um grupo que estudou, que é sofisticado, que papapá, e um outro grupo que já não tem tanto background para consumir, de repente, um Chopin, um Wagner, né? Então, isso aí é um movimento natural dessa guerra aí entre a cultura erudita e a cultura popular, né? Mas, de fato, a Anitta, ela foi muito bem preparada para entrar nesse nicho que ela atua hoje, né? E é um êxito é um caso bem claro de um artista que sabe muito bem o seu território, aí falando mais dentro do ofício de vocês, né? Sabe muito bem qual é a praça que está atuando, qual é o seu público, e vai com muita confiança e por isso tem essa projeção, né? E aí, complementando o que a Helena estava trazendo ao debate, né? Eu acho que o Brasil é um país muito rico e no que se refere à cultura, não há o que se melhorar e não há o que se piorar. Apenas há, né? Apenas existe a cultura. Então, cara, a formação... Para mim, essa é a frase do podcast. Não tem que melhorar nem piorar. Apenas há. Ela apenas existe. E a gente tem uma tradição, uma percepção da cultura brasileira como a criativa, que o nosso futebol é um futebol alegre e que a nossa visualidade é colorida e que a gente tem molejo e que a gente... mas, cara, tem muitos lugares no mundo que também tem a sua riqueza, ou por ser menos colorido, ou por ser mais colorido, né? O brasileiro é criativo? O brasileiro é criativo, como muitos povos, né? Os americanos os estadunidenses, no caso, né, são extremamente inovativos, inovadores em vários aspectos. Em vários aspectos, são criadores de muitas técnicas, produzem muita ciência, muita inovação. Assim como os povos mais antigos, né, na Europa, na Ásia, no Oriente Médio. Então,
Eu acho que é uma lenda isso, de que a gente é mais criativo que qualquer outro povo. Eu acho que a gente é um país que, pela sua formação cultural, pela sua formação diversa e também pela sua adversidade, a gente lida com o mundo de uma maneira muito particular. A gente faz a gambiarra, a gente faz diferente, a gente não tem a estrutura do cinema americano, mas aí a gente cola na vassoura a câmera, sobe no ombro do colega e aí vai numa bicicleta e aí dá um jeito de fazer. Mas muitos países têm essa estratégia para fazer acontecer, entende? É que talvez por a gente, como o brasileiro ser um país muito grande, como o Brasil ser um país muito grande, a gente é muito autorreferente. Então a gente acha que a gente é o único que tem samba no pé, molejo. Samba talvez sim, né? Porque samba de fato é um patrimônio. Mas eu acho que a criatividade, ela é inerente ao ser humano. E nesse sentido, todo lugar, toda comunidade, complexa, simples, grande, pequena, vai te dar um lampejo de criatividade, de inovação relativo às necessidades daquele ambiente. Então o Brasil, sem dúvida, é um lugar que tem muito problema. E lugar onde tem problema tem solução. E onde tem solução tem criatividade. Mas enfim, os países em que os problemas são menores também, eventualmente, geram um ambiente de inovação bem interessante. Eu acho que a Califórnia não deve ser um ambiente muito inóspito e muito difícil de se viver, obviamente que falando no sentido de IDH, não no sentido de deve ser muito caro morar lá e etc. Mas é um lugar que não deve ter tanta violência, não deve ter tanto problema da ordem que o Brasil passa, né? Mas é um ambiente de extrema inovação. É um ambiente em que as startups, as empresas de aplicativo, só que a criatividade vai se apresentar de um outro jeito. Aqui a gente, eventualmente, numa periferia, apresenta a gambiarra. No Vale do Silício, eventualmente, a criatividade se concretiza em forma de aplicativo. Não sei se eu consegui... Eu acho que sim, posso até complementar isso, porque eu estive na Califórnia 2 vezes estudando, então eu conheci lá um pouco Dá para se acostumar lá, né? De boa. Dá para se acostumar, mas eu acho que primeiro... pegando vários ganchos do que o Gidaldi falou, sobre a cultura, eu sou partidário que quando eu escuto alguém falar que é mais culto que o outro, já entendo que eu li errado, né? Porque, cara, cultura é um conjunto de hábitos e costumes de um povo dentro de um espaço-tempo. Então, não existe ser mais ou menos do que nem ele falou, simplesmente né? E a cultura brasileira é diferente, e a nossa cultura, minha, e a do Will e a do Gidaldi é diferente, porque cada um foi inserido num contexto, e nenhuma é melhor ou pior do que a outra, simplesmente elas existem e aí estão. E sobre a criatividade, a gente entende a criatividade como, cara, o brasileiro é versado na escassez, né? Então talvez esse seja o grande propulsor dessa gambiarra toda que a gente estava falando, mas dentro do processo criativo que difere o americano da gente, é que a gente tem a ideia, e a partir do momento que a gente tem a ideia, a gente tem uma parte de pesquisa e planejamento antes da criação, enfim, a execução. O brasileiro esquece esse negócio de pesquisa e planejamento. Eu tive a ideia e vou executar e vamos embora, né? E nem olha para trás. E o americano acaba gerando tanto conhecimento científico de tanta qualidade, porque essa parte de pesquisa e planejamento é muito respeitada, né? Eles têm esse tempo para degustar e testar e validar as teorias e validar as hipóteses. Por isso que as universidades americanas são laboratórios de produtos, né? Facebook nasceu dentro de Harvard, vários outros, o próprio Google nasceu dentro da Stanford. Então, as universidades são esse espaço de construção de conhecimento, coisa que no Brasil não existe, né? Nunca ouvi, a principal startup do Brasil nasceu dentro da Universidade Federal de Santa Catarina. Nunca ouvi falar sobre isso, né? Então, essa parte de pesquisa e planejamento que os países, principalmente os saxões, né, lá, é a característica do latino, a gente tem essa passionalidade, se apaixonar pela ideia e querer executar e querer sair na frente, coisa que isso atrapalha muito a gente. Então, se o brasileiro conseguisse, ao longo do tempo, misturar essa criatividade que tem, porque eu acho que é nosso, né? Esse calor humano, essa coisa de se aproximar, e essa escassez histórica que faz com que a gente sempre olhe para o mundo com um olhar, cara, como que eu posso melhorar isso aqui? Como que eu posso resolver isso aqui de outra forma? Se a gente conseguisse aliar isso a um pensamento de pesquisa e de planejamento, a gente seria bastante mais eficiente, bastante mais produtivo em tudo que a gente faz, né? O que o brasileiro precisa é parar com esse complexo de realmente achar que a pessoa mais criativa do planeta e começar a se permitir testar e validar as hipóteses que ele mesmo cria, e antes de
de seguir em frente. Uma ideia na cabeça, ela não existe, né? A boa ideia, ela só existe quando ela é executada. Não adianta nada você ter excelentes projetos, perspectivas e, enfim, ela precisa existir no campo da execução e da boa execução. E acho que sim, a gente precisa eventualmente caminhar um pouco no sentido de melhorar a execução. Mas, enfim, dias piores já foram. Já passamos por coisas piores e bola pra frente. Adoro pessoas otimistas. Inclusive, já fica o agradecimento aí, porque antes desse podcast aí existir, o Capcast, consultei aí o Gidalt, que é praticamente aí o meu mentor, né? Comecei a minha carreira trabalhando na empresa que ele fundou, junto com o Cláudio. Um abraço pro Cláudio aí, se um dia ele escutar esse podcast também. Ele falou pra mim, cara, o teu podcast já é bom porque ele tá funcionando, entendeu? Tá no ar e tal. Então, cara, obrigado pela força aí, já quero te agradecer a participação de antemão também, e eu acho que a gente criar recorrência de assuntos aí, né, pegar e fazer outros episódios sobre outras coisas também, por essa diversidade que a gente tem, tanto de ideias, né, e os ramos de trabalho que a gente é inserido, né. Tu tá aí no polo do Brasil que tem vazão para várias áreas. Eu agora, nesse momento, estou em Belém, né? Estou experimentando todas essas situações que tu comentou, né? Que é um pouco desfocado aí de certas coisas. Mas aí eu consigo ver de perto. Já vai jogar um bilhar do Pará hoje à noite. Daqui a pouco. Já vai jogar um bilhar do Pará hoje à noite. E então, assim, consigo ver de perto os problemas que a gente tem, as soluções que as pessoas estão tentando desenvolver. E esse projeto também vem dessa insatisfação de representatividade e tudo mais, e dar voz a uma pessoa que resolveu sair de Belém e ir para Santa Catarina ali, empreender, fazer parceria com o Felipe, que é um excelente profissional na área que atua. E cara, se não fosse por toda essa diversidade, a gente não estaria aqui conversando, né? A Helena também, que faz parte do grupo agora recente. Hoje a Helena já vai se transformar a cara da empresa, né? Porque eu e o Felipe, a gente tem uma cara meio quadrada, meio padronizada. E a Helena entrou e deu aquele tchan, né? Aquele brilho, assim. Gidalt, a gente tá produzindo conteúdo há 8 anos, Gidalt. A Helena faz um vídeo e ela tem 5 vezes mais visualizações que qualquer material bem sucedido que a gente tenha criado. Desse spoiler. Conclusão, vocês são muito incompetentes. É lógico, e é por isso que a gente contrata gente competente, né? É por isso que a Helena tá fazendo parte disso agora. Mas então é isso, pessoal. Eu acredito que ainda tem pano para manga para um outro podcast. Eu espero muito que o Gidalt esteja disponível para a gente fazer outros episódios aí a fundo, com outras pessoas participando e tudo mais. E assim, bom saber que a minha formação de design gráfico tem muita atuação com a arte, que eu consigo trabalhar a arte em empresas, por mais que elas não necessariamente precisam se preocupar efetivamente em desenvolver uma obra-prima, né, um Van Gogh da vida aí, né, nas suas comunicações cotidianas, mas é muito interessante saber que a gente pode caminhar lado a lado com isso, sem que a gente precise se matar, né, e nem ficar puxando o tapete um do outro em função disso. Eu não me considero um artista, eu me considero um profissional de design gráfico, mas um dia, sim, eu quero me tornar um artista, e para isso eu vou fazer um curso lá na Miriti, né, que é o ateliê de arte aí do Gidalt. Mas é isso, galera, obrigado pela participação de todos, e deixo a palavra aí para ti, Gidalt, colocar teus futuros projetos, fazer um jabazinho teu aí, colocar tuas redes sociais, os teus contatos, ou uma pessoa que quer fazer uma caricatura, né? Eu quero fazer um desenho da minha cara, entre em contato com o Gidalt aí, ele tem o Facebook, Instagram, o ateliê dele aí, como é que é? Obrigado pelo convite, Will, Felipe, Helena. Foi uma manhã de bastante satisfação, né? Tá conversando com vocês, assuntos tão interessantes. Não faço caricatura, não me procurem para fazer caricatura. Mas gosto muito de conversar. Se quiser conversar, se quiser bater um papo, se quiser falar de arte, estou à disposição. Hoje eu me dedico basicamente a fazer quadrinhos, né? Sou professor
Então, leciono, hoje eu leciono na EBAC, que é uma escola britânica aqui em São Paulo, a Escola Britânica de Criatividade. Já lecionei em outras universidades. Tenho o meu próprio estúdio, fica lá na Barra Funda. Também é dividido entre ateliês que a gente aluga para outros artistas. Se você trabalha em São Paulo, é artista, está precisando de um lugar para produzir, pode falar com a gente, né? Você pode procurar por Ateliê Terra no Instagram. Se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho como autor, como professor, que é uma coisa que eu sempre tive bastante vinculado, você pode me procurar nas redes sociais, Gidalt. Não é muito difícil de me encontrar, não sei de cabeça exatamente quais são os arrobas e etc. Então, Gidalt está de bom tamanho. Vai ter meu pai e vai ter eu sou o mais novo. A minha escola é o Ateliê Miriti, também estou no Instagram. E é isso, espero início do ano que vem estar publicando meu novo trabalho e reiniciando um ciclo de novas polêmicas, novos assuntos, novas críticas e debates, com um trabalho que atualmente se chama Brega Story. E esse trabalho ele é subsidiado pelo PROAC, que é o apoio à cultura aqui em São Paulo. Tá? Então, tive a felicidade de ter esse subsídio aqui e em breve devo estar com um novo projeto aí circulando nas livrarias, nas escolas e nas feiras. Obrigado de coração mais uma vez pela conversa. Muito interessante tudo que a gente falou aqui. Espero que os ouvintes tenham tido proveito também. Um abraço no coração de todos. Cara, aqui do lado da CAPM, a gente coloca todos os nossos recursos sempre à tua disposição, o que tu precisar, seja para trocar ideia, seja para colaborar em algum projeto, seja só para conversar. A gente está de portas abertas para criar coisa nova e ajudar esse mundão a ser lugar melhor através do que a gente sabe fazer. Valeu, queridos. Valeu, galera. Muito obrigado. Espero vocês na próxima. Um abraço. Tchau.